pessoal, aqui é o Jack e nós estamos começando mais uma HF. Eu estou aqui com meu Big Friend, meu amigo Alexandre Losado. Como é que estão, Alexandre? Tão bem, como já diz o Salmo 133, né, cara? Então é bom os irmãos estarem reunidos. Coisa boa. É bom, né? Cara, é muito bíblico, né, meu? Começa com um salmo. Assim. Biblix. Não, é que esse domingo foi o Salmo 133 lá na igreja, né? Sim, a gente tá acho que um salmo atrás de vocês. Ou dois. Acho que foi o 131. Qual que tu leu? 131. A gente tá com um salmo atrás de vocês. Então é isso, tá bom? Eu tô aqui com meu amigo Pedro. Não tá aparecendo ele não, Michael? Não tá, né? Não está aparecendo. Tá, tô aqui então com meu amigo Pedro, ele tá junto com a gente aqui. E na técnica nós estamos com o doutor... Foi com vocês, né? Michael aqui. Michael que vos fala aí, né? Então, pessoal, nós estamos aqui seguindo na leitura do livro Lutando contra Satanás, do Joel Bick. E agora nós vamos entrar aqui, Alexandre. Bom, como eu disse, nós não quer dizer que o fato de lermos esse livro, que nós vamos concordar com tudo que ele fala. No início ali, né, a gente acha que... Mas até aqui tem sido bom, né? É, com aquele ponto ali que ele falou dos dois extremos, né? Era mais pra galera não pegar no pé dele, né? É que eu vi aqui, ó, possessão demoníaca. Eu dei uma espiada antes, eu dar uma olhada ver... o que ele ia falar. Mas pelo que eu vi, ele não fala nada a respeito de possessão hoje, é no Novo Testamento. Tá bom. Então dá pra... Porque daqui a pouco os caras já não acreditam em possessão demoníaca hoje em dia, muita gente, né? Enfim. Mas como é que os caras escrevem letra de funk, então, né? Mas assim, mas uma coisa é louco, né, cara? É muito fácil tu viver como se o diabo não existisse, né, cara? Sim. É muito fácil. Na verdade, o cristianismo, hoje em dia, em muitos lugares, ele se tornou racionalista. E daí algumas pessoas vêm e falam assim, a teologia esfria. Cara, aí outros vai dizer, não, teologia não esfria. Teologia apaga o falso fogo. Cara, depende. Dependendo da teologia, esfria mesmo. Cara. Esfria. Dependendo da teologia, né, o camarada passa a ficar frio no espírito. E dá pra entender, o que é frio? Cara, quando a pessoa não consegue entender essa linguagem, né, nós temos um problema aí, no que envolve o fervor, né. Bom, vamos lá. Possessão demoníaca. Em alguns casos, Satanás e seus demônios invadem e controlam seus seguidores de tal forma que estes são possessos pelo demônio. Lucas 8,30 descreve um homem cujo nome era Legião, porque muitos demônios entraram nele. Particularmente, antes da morte e ressurreição de Cristo, foi permitido a Satanás e seus demônios exercer ataques terríveis, poderosos, abertos sobre as mentes e os corpos de algumas pessoas. Deus permitiu tal poder em parte para que as pessoas soubessem da sua profunda necessidade de um libertador e para que o poder de Cristo em livrá-los fosse claramente demonstrado. Peraí, tu viu isso aqui, hein? Parece que ele tá dizendo que é só algo ali... Só antes da... Olha o que ele disse. Particularmente, antes da morte e ressurreição de Cristo, foi permitido a Satanás e seus demônios exercer ataques terríveis, poderosos, abertos sobre as mentes e os corpos de algumas pessoas. Deus permitiu tal poder em parte para que pessoas soubessem da sua profunda necessidade de um libertador. Tá, peraí. Será que é só antes? Saul, né, era possuído pelo espírito maligno no Antigo Testamento. Mas será que só antes? Será que depois da morte? Tu quer dizer que tu quis argumentar isso? Entendeu, né? Não, obviamente, ele vai focalizar ali pra... Porque esse é o argumento reformado, né? O argumento reformado é aonde? Que tem um funil demoníaco na época de Jesus e depois vai passando, né? Você já ouviu falar sobre isso? Nunca ouvi falar disso. Os caras vão dizer assim, essa possessão demoníaca que acontecia muito na época de Jesus e tu tem menos relato em Atos e depois a história da igreja quase não tem mais. E eu discordo, né, cara? Possessões demoníacas podiam causar cegueira, Mateus 12:22, paralisia, Atos 8:7, convulsões, Lucas 9:39, paroxismos, Marcos 9:17, verso 20, verso 26, autodestruição, Marcos 9:22, força sobre-humana, Marcos 5:4, personalidades divididas, essa aqui é interessante, né? Nós tivemos agora aí na Globo, o pessoal aí falando... Aquela mulherzinha lá com 18, identidade.
Cara, mas tu vê assim, ó, se for pegar essa lista aí, como dizer que não tem hoje possessão demoníaca? Eu não sei de onde é que eles tiram isso aqui, eu quero entender. Ah, então, conhecimento especial para identificar Jesus, Marcos 5:7, insanidade e comportamento bizarro, Mateus 17:15, Lucas 8:27, mostrando que não existe nenhuma espécie de aflição mental ou física que Satanás e seus demônios sejam indispostos a causar às pessoas. Interessante. Mostrando que não existe nenhuma espécie de aflição mental ou física que Satanás e seus demônios sejam indispostos de causar às pessoas. Ou seja, não tem nada que é físico e mental que o diabo não possa fazer Exato. contra o ser humano. Comum a todos está a destrutividade, pois Satanás é sempre um destruidor. Na maioria dos casos, os autores do evangelho cuidam bem de diferenciar entre atividade demoníaca de diversas doenças físicas. Mateus 4:24, Lucas 4, do 40 ao 41. Bom, eu não sei se ele colocou aqui como se não deixou explícito, né? Como se não houvessem atuações dos demônios É, hoje. Não sei, mas ficou estranho aquele nesse ali, né? ficou estranho, é estranho. Mas tudo bem. Mas é aquela visão da eu ia dizer intensificação, né, do ataque demoníaco que os caras têm, né? Bom, tu tá dizendo, onde tu leu isso, tu lembra? Não recorda? Cara, eu acho que eu vou falar aqui que eu já ouvi, se eu não me engano, o Augusto Nicodemos falando sobre isso. Num É. vídeo resposta lá na Parquelândia. É. Na Igreja Batista Parquelândia. Eu nunca vi isso, nunca li. Pra mim, tudo que eu li ao contrário, né? E tudo que eu vi também, eu vi ao contrário. Enfim, engraçado, onde estão aqueles demônios do primeiro século? É. Estão fazendo o quê, né? Pra eles, na visão reformada, essa mais sensacionista, o movimento demoníaco ele foi destruído ali, né? Como assim, os demônios foram destruídos? Não na possessão, né? Não possui mais um corpo, né? Só que, tipo assim, a teologia, a Bíblia não deixa isso claro, e a prática, muito menos, né, cara? É que assim, A prática de expulsão. se os caras partiram do Rapaz. princípio amilenista, aonde o diabo está amarrado, Aham. tudo bem, mas eles estão partindo de um princípio. O que tá na visão amilenista é só de enganar as ações, né? Que agora o evangelho pode avançar. Mas não que não vai haver oposição contra o evangelho. Até porque existem possessões demoníacas em Atos. Sim. Como é que faz com isso? Por isso que eu digo, pra eles tem uma intensificação da ação demoníaca no período de Jesus, e ela se torna menos intensa, segundo o que eles dizem, já no período de Atos. Tu tem menos intensidade da situação. Poxa. Pô, pra mim, se é assim, é uma leitura bem enviesada, porque pra mim é bem claro ali uma intensificação muito forte no livro de Atos. Uma oposição satânica feroz. Bom, eu tô pregando Atos, né? Uma oposição demoníaca, depois nós vamos pro Apocalipse ali. Pô, a gente vai pras cartas, Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos pro Apocalipse e a gente vai ver as atitudes dos demônios ali, da besta, do falso profeta, Aham. do dragão, né? É punk, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. Satanás se opõe amargamente a Deus e procura alienar a todos dele. Daí sempre travar intensa guerra contra os seguidores de Cristo. Como todo crente é habitação do Espírito Santo e pertence a Jesus, nenhum crente pode ser possuído pelo demônio. João afirma isso ao dizer que Jesus, que está em nós, é maior do que Satanás que está no mundo. No entanto, Satanás influenciou de tal modo o pensamento de Pedro que Jesus teve de dizer com firmeza ao discípulo: arreda Satanás. Que Satanás queria peneirar todos os discípulos como trigo para prová-los. Apocalipse 12:10 diz que Satanás procura acusar os crentes diante de Deus. Bom, então, o Gruden vai falar que é um pouco polêmico essa questão da possessão de cristãos, né? Ele vai dizer que tudo vai depender do que tu entende por possessão. Fato é, cara, que um cristão pode ser oprimido pelos demônios. Pode. Muito, né? A Bíblia vai nos mostrar vários casos. Primeiro, o caso daquela mulher que era uma filha de Abraão, Jesus fala, e ela sofria de uma enfermidade, ela era uma mulher curvada, e ela era uma filha de Abraão. Alguns vão dizer que isso denomina ela como uma cristã, uma salva. Né? Ela sofria uma opressão de uma doença. O próprio
O apóstolo Paulo fala que Satanás vinha esbofetear ele. Havia alguma coisa que ocorria ali na vida dele. O apóstolo Paulo também fala aos Tessalonicenses para eles não darem lugar ao diabo, mostrando que a igreja pode dar lugar ao diabo. E o próprio texto aqui de Mateus capítulo 16, quando Jesus fala para Pedro, né, arreda de mim, Satanás. Então, enfim, como é que tu vê isso aí? Cara, é só tu ver assim, muitas vezes tu tá em casa, tu vai ter o teu momento de leitura, um momento de oração, e tu sente uma opressão, assim, pra começar a ler, pra começar a orar. Parece que tua mente divagueia, né? Como diz o Piper, né? O diabo come oração no café da manhã, né? Com Uhum, sucrilho e cereal, né? Porque a uhum. gente começa a entrar e-mail e não sei o que, de repente tu tá ali meia hora, 40 minutos, tu não resolveu nada e já tá no horário de fazer outras coisas. E muitas vezes a gente acha, não, isso é normal. Mas muitas vezes tem uma opressão, sim, os demônios estão ali através de coisas boas, né, não pecaminosas, te fazendo perder o foco na oração. E claro que tem, cara. Nesse sentido, assim, se a gente for mais maduro espiritualmente pra olhar, existe uma pressão muito grande, né? Tem ambientes que tu entra, cara, não sei se é uma coisa que a gente é mais. Quem tem dom de discernimento, tem mais isso ou não, mas às vezes tu olha pra uma coisa, assim, tu sente o clima diabólico por trás daquilo ali, né? Então, locais, a gente nem pode falar muito, né? Porque já deu muita polêmica aí, né? Essa questão. Mas, cara, tem lojas assim que tu entra, assim, tu vê. Tinha uma loja lá em Lajeado, no shopping, né? Que era a Casa das Bruxas. Cara, tu via aquilo ali, por mais, tinha aquela coisa meio tosca, né? Mas tu via por detrás algo muito demoníaco ali também, cara. Sim. Uma coisa que o pessoal pergunta, agora vai vir aí, né, o Dia das Bruxas, Halloween. O pessoal pergunta, como é que faz a questão do Dia das Bruxas? Cara, cada vez eu tenho ficado mais contra isso. Eu não sou uma pessoa que, se a criança fizer uma festa fantasia, mas uma coisa eu sei, você nunca pode vestir tua filha de bruxa. Nunca, 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 nunca. Vestir tua filha como uma bruxa, vestir como um diabinho, como um fantasma. Tenho certeza que isso não agrada o Senhor. Deus, ele deixa bem claro na palavra. No Antigo Testamento, por exemplo, as bruxas não poderiam viver, Exato. né? Então vai dizer, mas fizeram isso, fizeram aquilo contra as bruxas. Cara, o Lewis diz um negócio. Se tu acreditasse que uma mulher tem condições de matar outras pessoas através de um feitiço, tu ia querer fazer alguma coisa, Exato. né? Então, assim, tu não brinca com um negócio desse. Não é engraçado. Nós temos outras coisas pra comemorar. Nós temos, enfim, faz uma festa, Mesmo né, dia. Não é o mesmo dia? da Reforma É o mesmo dia Protestante. da reforma, né? Sim. E outra coisa, eu não tenho problema assim, tipo, se vem, cada vez a cultura ela tá ficando mais globalizada. Então, cada vez mais isso vai crescer. O Brasil vai ser cada vez mais invadido por isso. Então, eu digo assim, que em 10, 15 anos vai estar igual ou maior que os Estados Unidos. Porque o Brasil é um povo muito mais festeiro. Então, você vai estar as crianças pedindo doces. Eu não tenho problema em dar doce para criança. Dá os doces, né? Dá o doce, bota uma palavra sobre o amor de Jesus, mas não vestir os teus filhos com esse tipo de roupa, com coisas demoníacas, com coisas que envolvem o terror. Deus não se agrada disso, né? A Bíblia é bem clara no Antigo Testamento: não terás nada na tua casa que seja amaldiçoado, Uhum. para que não amaldiçoe a tua casa, entendeu? Então, essas coisas elas são complicadas, são portas no coração do ser humano para demônios, né? Então, vai ter pessoas que vão dizer nada a ver, né? Tem a turma do nada a ver. Não, nada a ver, não tem problema isso. Cara, se coisas boas podem se tornar ídolos do nosso coração, por que essas coisas não seriam prejudiciais para nós? Enfim, continuando aqui. Satanás versus Cristo. O conflito entre o diabo e a semente da mulher tomou o palco central com a encarnação do Verbo. A vinda de Jesus Cristo na plenitude dos tempos foi o maior movimento de Deus contra Satanás na guerra espiritual. Concordo. Concordo. Jesus falou mais sobre Satanás e seus demônios que qualquer outra pessoa
na Bíblia. Esse aqui ponto, ele já fala algo, né? As pessoas falam, não, fala de Jesus, não fala do diabo. Cara, tem que falar do que a Bíblia fala, entendeu? As pessoas ficam preocupadas, né? Ficam com medo, assim, não, fala do diabo, não toca nesse assunto, É. não repreende isso, não chama esses espíritos quando tá orando, repreendendo eles. Tem isso também. Tem pastor que fala isso, cara. Tem pastor que tem medo do diabo. Tem pastor que fala com medo, cara. O cara fala com medo. Não. O diabo lá no canto dele. Eu no meu. Sério. Satanás e seus demônios desencadearam a sua mais forte fúria contra Jesus, cuja humanidade sem pecado motivou Satanás a tentá-lo de modo especial. No deserto da Judéia, Cristo saiu das águas do batismo, entrando no fogo da tentação. Por 40 dias, Satanás atacou Jesus com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e o jactancioso orgulho da vida, tentando fazer com que a sagrada humanidade de Cristo ficasse sob seu nefando controle. Satanás tentou Jesus a ceder à independência. Ele foi tentado a ceder à independência, verso 3 e 4 de Mateus 4, a indulgência, versos 5 ao 7, e a idolatria, verso 8 ao 10. Seu alvo subjacente era tornar desnecessária a morte substitutiva de Cristo, ao oferecer a glória de Cristo sem a cruz. Bah. Cara, isso aqui é teologia de Lutero purinha, né? Teologia da glória e teologia da cruz, né? Exato. Então, assim, ele fala que a Igreja Católica, ela era teologia da glória, né? Enfim, ele trabalha muito sobre isso, teologia da glória versus teologia da cruz. Babel e Betel também. É. Então, assim, o fato de Cristo ter alcançado a glória, isso está intimamente ligado com a cruz, com o sofrimento. Então, pode ser que em alguns momentos o diabo vai tentar lutar contra nós, nos tirando alguns sofrimentos também, e nos oferecendo glória. Então, às vezes, o que a cultura está chamando de Jesus, a Bíblia está chamando de demônio. Entende? No ministério a gente tem que se cuidar muito com isso, cara. Eu ia falar justamente isso porque 1 Timóteo capítulo 3 fala, né? Não seja neófito, para que não incorra no erro do diabo. E depois fala para que não caia no laço do diabo. No versículo depois, se não me engano, Paulo vai dizer sobre o testemunho. Não. Tá relacionado sim com a riqueza, né? Pedrinho, me alcança uma coquinha de latinha, por favor? Então, nós que estamos no ministério, temos dois, pelo menos ali em Paulo, né? Paulo dá dois problemas, né? Primeiro, neófito, o cara recém-convertido no ministério, para que ele não caia no orgulho. E aí eu acho que entra também o processo da teologia da glória e teologia da cruz, né? Exato. Obrigado. E para que ele não caia no laço do diabo, também com relação ao testemunho dos de fora, né? Que tá relacionado ao dinheiro, como lida com a casa, a ganância, o cuidado dos filhos, tudo isso, né? O diabo usa como armadilha, né? Para destruir o ministério do pastor, né? Exato. Como homens também, pastores do lar, né? Estamos aí incorrendo também nesse percalço, né? Nesse grande problema, né? Exato. Seguindo. Então, seu alvo subjacente era tornar desnecessária a morte substitutiva de Cristo ao oferecer a glória de Cristo sem a cruz. Então, assim, essas coisas que o diabo fez na Bíblia é o modus operandi dele. Ele vai continuar tentando fazer desse mesmo jeito. Ele vai tentar nos oferecer glória sem cruz. Do mesmo jeito que prometer a Eva a glória sem obediência a Deus. Forte. Jesus se manteve firme, repetidamente, enxotando para longe de si a Satanás e seus demônios, e subsequentemente das outras pessoas em seu ministério público. Ele se envolveu no ministério de proclamar libertação aos cativos. Lucas 4,18. Em seu confronto com os fariseus sobre a cura do endemoniado cego e mudo, Jesus deixou claro seu intento de expulsar Satanás da vida das pessoas. Mateus 12:6. Jesus também libertou uma mulher a quem Satanás havia prendido por 18 anos. Esse caso que eu te falei. Lucas 13:16. Então, a atuação dos demônios, ela não se resume à possessão demoníaca. A possessão demoníaca seria um grau, um dos graus de influência satânica, tá?
Mas como disse o pastor João de Souza, cara, os demônios que agem no mundo, esses demônios que possuem pessoas, eles não são os demônios mais poderosos. Existem castas de demônios muito mais poderosas, que são castas de demônios que carregam nações, Uhum. que carregam povos, Governantes. governantes, reis, autoridades, juízes. Existem demônios por trás, Professores, doutores de teologia. professores, pastores, exato, né? Então, é uma classe de demônios muito mais perigosa, por assim dizer. Seguindo aqui, no Getsemane, Satanás desencadeou todos os poderes do inferno. Mesmo quando o cálice da ira de Deus levou Jesus a se ajoelhar, Satanás conduziu um dos apóstolos de Cristo a traí-lo. E peneirou um dos melhores amigos de Cristo como se fosse trigo, de modo que todos os abandonaram. Lucas 22, verso 13 e verso 31. João 13, verso 2, verso 27. Mateus 25, 56, respectivamente. Como isso deve ter partido o coração de Cristo? Salmo 69, 20. Você viu o coração de cera? 69:20 não é aquele que ele fala, não. Ficava a mão no pão comigo. 69, 20. 69:20. Coração de cera? O coração se derreteu como de cera? Pode ser. Sessenta e nove. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Nossa, violento. Outro texto. Que ferimento da alma Cristo experimentou nas mãos do instrumento de Satanás, Judas Iscariotes. Nossa, cara. Eita, que ferimento de alma Cristo experimentou nas mãos do instrumento de Satanás, Judas Iscariotes. Não é de admirar que ele tenha dito às forças satânicas: diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos em mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. É violento esse texto. O ataque satânico continuou em Gábata, onde Cristo foi forçado a vestir um manto de púrpura e uma coroa de espinhos, enquanto era fustigado, zombado e ferido. Finalmente, no Gólgota, Satanás soltou mais uma vez todas as forças do mal. Os touros de Bazã, Salmo 22, 12, né? Cercaram o Messias sofredor. Nossa, cara. Violento. Interessante assim, a aplicação desse salmo. O Bic está colocando como esses touros de Bazã que o salmista fala, os touros de Bazã me cercaram, como sendo demônios. Demônios, né? Todo insulto foi montado sobre Jesus. Brutais soldados cruéis, espectadores, e os sacerdotes e chefes egocêntricos em suas vestimentas sagradas estavam envolvidos na zombaria satânica, enquanto Cristo estava pendurado sobre a cruz, na chama nua da ira de Deus, do seu Pai, rejeitado por céu, terra e inferno. Seu clamor insondável de agonia ressoou por todo o âmbito tenebroso da natureza. Meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Vou fazer uma pausa aqui. Cara, tu nota que nós podemos e teremos traições no ministério e na vida com Jesus de pessoas que são instrumentalizadas pelo diabo. Uhum. Né? Então, talvez alguém olhando ali a situação de Judas visse apenas um cara como querendo um cara inteligente, um cara esperto, né? Um cara que tinha algumas discordâncias com Jesus. É só uma discordância. Cuidava da bolsa, do dinheiro. Cara, é um cara que cuida do dinheiro, ele é um cara, né? Cara, não dá pra nós tomar lado, né, cara? Né? Cada um tem a. Eu sou amigo dos dois. Eu quero ver o Evangelho de Judas. Né? Daqui a pouco um cara diz assim: não, cara, veja bem, Jesus, eu me criei com vocês dois, eu não queria tomar partido, eu sou amigo de vocês dois. Acho que você tem que se resolver. Não pode ser assim, né, cara? Não. Não pode ser assim. Não existe zona cinza, né, na guerra entre o diabo e Deus.
Isso é muito importante. Ficar do lado de alguém que está do lado dos demônios e ficar junto do lado da outra pessoa não muda nada. Você está escolhendo os demônios. Você está escolhendo os demônios. Interessante. Bom, a gente já falou bastante aqui. Podíamos deixar o resto para semana que vem. Vamos? Vamos pensar aqui em um tema para o pessoal conversar, para os caras conversarem hoje. Podíamos pensar, em primeiro lugar, qual foi o caso que tu viu a personificação do diabo na tua vida, contra a tua vida, Uhum. tá? Assim como Jesus viu a personificação do diabo na vida de Judas, na vida ali daqueles soldados, em qual momento tu que tá vendo essa aula aqui viu a personificação do mal, né? A própria personificação em uma pessoa do diabo. Em segundo, se em algum momento tu foi essa pessoa, Uhum. tá bom? E o que tu tem feito pra lutar contra Satanás? Acho que fica bom, né? Muito bom. Tá bom, caras? Até semana que vem, nós voltamos aqui na Homens Fortes, falando dessa nossa batalha contra Satanás. Eu creio que está sendo muito impactante, Muito bom. muito abençoador, Muito né? bom. Muito bom. Tá bom? Um abraço a todos, até semana que vem. Valeu!